Sim, eu falo material é uma coisa tão importante Uhum, que as eras humanas foram nomeadas em relação ao material de maior tecnologia da época. uhum, Então a gente teve a idade da pedra lascada, da pedra uhum, polida, a idade uhum. do bronze, a idade do ferro, né? Então material é uma coisa importante, Material. entender sobre material. Eu tinha um professor meu que falava que a gente estava na era do silício, você concorda? Aliás, falando disso, vamos para... Porque além de você ter uma empresa, mas você tem uma, entre aspas, uma fábrica. Porque você Uhum, fabrica, uhum. você tem um processo de conformação mecânica, seria o nome Aham, técnico, aham. né? Disso aí. Inclusive, eu quero te convidar para ir lá qualquer Eu dia. quero muito ir lá, Aham, quero muito ir lá. Não vou perguntar onde fica, porque é uhum, perigoso as pessoas aham. saberem onde fica, né? Mas eu quero muito ir lá. Mas porque assim, eu tenho moeda sua Uhum, e ela é bem detalhada, bem bonita. E o que me chamou a atenção é que o recartilhado que tem em volta da moeda, uhum. que encheu o saco a gente fazer isso na usinagem, É? né? Você não faz Não, não usinagem, faço né? Você faz usinagem. isso. Pô, aí você tinha que trocar lá a ferramenta pra fazer o recartilhado e tal, não sei o quê. Como que foi o processo pra você aprender? Como é que se faz uma moeda? Porque, como você falou, só a Casa da Moeda faz. Uhum. O que que você Eu, teve que aprender? Quais eu foram as aprendi a fazer dificuldades? por tentativa e erro. Eu vou só te contar uma história antes que tem a ver com esse assunto, Vamos lá. que tem a ver com a coragem, tem a ver com esse assunto do Bill Gates que você falou do DOS e tem a ver comigo. Sim. Vai tudo se encaixar. Meu pai era metalúrgico. Meu pai também. E aí ele abriu a metalúrgica e tal, foi logo no início. E ele tava fazendo serviço, tava logo no início da metalúrgica. E aí chegou um cara lá pra uma. E o cara ia montar uma rádio e ele precisava da antena de rádio. E meu Sim. pai tinha um sócio na época. E aí falou assim: ah, então eu tô precisando montar uma estação de rádio. Não, a gente faz a antena. Beleza, então fechado. Aí o sócio do meu pai, cara, mas como é que tu fechou esse projeto? Antena, a gente não faz antena, a gente faz porrodão, esquadria e tal, estrutura metálica, mas. Eu falei, calma. Aí ele foi entrevistar pessoas pra trabalhar, né? E aí entrevistou um, depois entrevistou outro, o que tu sabe fazer? Ah, eu sei soldar, eu sei fazer. Eu sou serralheiro, eu já fiz antena de rádio. Tá contratado. Então é isso. Então, às vezes, a oportunidade, você ter coragem, eu Sim. também acredito, eu sou cristão, eu acho que Deus traz as coisas, assim, né? Mas assim, eu comecei muito simples. Eu tenho um conhecimento, um background de química, por ter feito nanotecnologia, engenharia também, né? E eu sempre fui muito, não curioso, mas sempre fui muito dedicado, sempre fui muito estudioso, né? Então sempre fui muito atrás das coisas. E eu também, o pensamento de engenharia e o mestrado me ajudaram a resolver problemas e a engenharia me ajudou a resolver problemas e o mestrado me ajudou a pesquisar, a saber como aprender a aprender. Sim. A gente tem uma brincadeira, principalmente programadores, sabe, eles são muito bons em pesquisar no Google. São pessoas muito boas em usar o Google, né? Hoje em dia acho que são pessoas muito boas em usar o ChatGPT. É, Então é isso, eu como engenheiro sou muito bom em usar o Google. Eu uso o Google como poucas pessoas sabem usar. E eu aprendi muito assim, e também assim por ter feito algumas matérias de física e tal, eu consegui. Tem coisas assim que a gente não tem livros sobre fazer esse processo. Então a gente sim. meio que tenta deduzir ali. Eu lembro que as barras fundidas foi muito difícil, porque a barra fundida ela tem uma espécie de rechupe, Sim. que é uma coisa que acontece no plástico. Ela faz um afundado por causa da É, contração do material isso. durante a solidificação. E no caso do metal, uma prata tem um ponto de fusão mais alto que alguns outros metais, né? Ela tem um diferencial que é, além desse rechupe, ela tem uma bolha. E essa bolha, o metal tem que estar muito líquido para ela sair. Então você tem que Sim. fazer uma espécie de gargalo para ela poder não ter essa bolha. Podia ter me perguntado, eu dava aula Eu disso não, aí. eu não sabia. Eu não sabia, eu descobri isso por tentativa. E aí também, assim, a gente aprende, tem muita coisa que é empírica, né? Igual como a química, né? Nos metais. Você calcula tudo certo lá, mas não dá do jeito que... Não dá. Talvez eu tenha Sim. esquecido algumas variáveis, mas Mas aí, a gente foi também muita coisa, a gente foi ajustando, né? Mas aí, sobre esse processo... Aí, assim, a gente começou com as barras fundidas e a gente foi evoluindo. A gente foi evoluindo, constantemente aprendendo, entendendo como lidar com aqueles metais, porque é uma coisa nova, era uma coisa nova pra gente e tal. Meu pai tinha metalúrgica, mas era de alumínio, aço inox, era corrimão, estrutura metálica, né? E eu cresci quando era criança com ferramentas. E eu acho que uma coisa também dos jovens é que eles não sabem usar, Ferramenta. A não gente sabem. fazia nosso próprio carrinho de rolimã, né? Exatamente. Tinha que usar serrote. Aham, É verdade. exatamente. É. Usar um esmeril, usar Sim.
Um cutoff, Uhum. né? Uma serra. Pois é. E, então é isso, aí eu fui aprendendo por tentativa e erro, né? Agora, se você quiser, eu te explico Você quer saber como faz a serrilha? Como que você. Aquilo é um. Você usa realmente como uma estampagem, É uma um estamparia. forjamento, né? É uma estamparia. E ele já tá no molde, aquilo lá. É assim, ó, o nosso processo, a gente pega a prata em grãos, a gente também Que é faz cunhagem, né? Que a gente fala cunhagem. quando é pra moedas, né? A gente faz o refino também, mas a gente pega a prata em grãos, funde essa prata, a gente verte ela num molde, sai como se fosse uma régua, um lingote, né? Só Sim. que é reto. Depois a gente passa nas laminadoras. Aí depois tem uma parte que é o recozimento, ela fica muito dura, né? Porque Sim. Em né? crua, Aham. processo que a gente chama A de gente faz o cruamento. recozimento, fica um pouquinho mais mole, lamina de novo e tal, vai fazendo isso. E aí tem um ponto, isso aí também é empírico, não tem livro que ensina isso. Tem um ponto certo entre você cortar antes. Então o recozimento tem que ser lá, para essa barra dessa espessura, você dá o recozimento, depois passa mais 3 vezes na laminadora e depois corta. Por quê? Porque a gente descobriu que assim fica mais eficiente. A gente tentou com 4 e tentou com 2 e não deu muito certo. Então com 3 é o número ideal que a gente achou. Entendi. Isso é empírico, Eu vou te dar uns livros bons. Você não é? conhece o Metal's Handbook, né? Não, me manda, Não? eu É. agradeço. Eu vou devorar esses Eu vou- livros aí. É. Pô, se a gente tivesse feito uma parceria aí, acho que sua vida ia ser bem mais fácil. Ah, Porque o conhecimento todo pra isso aí eu já tinha. eu tentei, eu descobri tudo na tentativa e erro. Não, eu estudo é computação, né? Sim. Mas enfim, depois a gente tem um processo de matrizaria com algumas prensas, a gente corta, no caso, a moedinha ali em discos, a gente chama esse disco de blank. A gente também faz o recozimento desse blank. E aí, o cunho, ele tem uma parte que a gente chama de camisa, que é uma parte mais grossa assim, e essa camisa, ela tem um raiamento, ela tem um raiamento interno. Entendi. E aí tem os dois cunhos que são encaixados um dentro do outro. Depois a gente é na prensa hidráulica, ela desce e aí fica, né, marca ali o desenho, né, faz a cunhagem e aí depois a gente faz a extração desse metal. E por que o leão? Por que o leão na moeda? Não, um cliente me pediu. Aí ele queria É? um leão, eu fiz. Aí eu faço também projetos para clientes. Se alguém É, quiser com a imagem da marca dele, você faz. Uma sim, moeda. só tem que comprar o cunho. Sim, sim. Ele Mas tem a que gente, pagar pra mas a gente matriz. também tem gravação a laser. Aí a gravação a laser fica um pouco mais barato. Bem mais barato. A gente cobra, sei lá, Entendi. R$ 50 por gravação. É bem barato. Então você pode ter uma moeda com Pô, uma personalizada. puta. Até assim, sei lá, um evento, lá, um casamento. Uhum. Você dá um presente, uma moeda de prata com né? Tem várias empresas. Teve um instituto um instituto de luta contra o câncer infantil Putz, isso é legal, hein? que fez uma parceria com a gente. Eles compraram algumas moedas e aí eles vendem essas moedas, eles arrecadam dinheiro pro instituto, é bem legal. E aí Entendi. eles chamam de moeda da cura. Aí depois ele começou com a gente com a gravação laser e depois ele fez o cunho, os dois E o cunhos. cara, você trabalha, além de prata, você tem cobre também. Tem o cobre. E eu também faço white label, que é outras pessoas querem vender pra. E o E a gente cobre, usa. o cara quer fazer, às vezes, pra um casamento, relativamente Uhum. barato, né? Aham. Pra pessoa fazer. Pô, por isso que é uma coisa que eu falo pras pessoas, tá? Conheçam pessoas, conversem com pessoas, conheçam pessoas, façam contato. Uhum. Então, eu sou um cara assim, preciso de tal pessoa. Aliás, se te mostrar meu WhatsApp aqui, é só gente, olha, preciso disso, preciso daquilo, e eu só E você apresentando liga. gente pra gente. Aham, legal. Entendeu? Eu vou apresentando as pessoas. Eu tenho até anotado aqui que eu preciso achar, eu esqueci o sobrenome dele. É uma família que treinava lá com a gente, o pai, a mãe, o filho e a filha. E o pai, ele fazia restauração de Jaguar. Caramba. Jaguar antigo. Aham. E ele tava me contando lá, da gente conversando, e por isso que é legal você conversar e ter as experiências das pessoas. Ele fala que o Jaguar no teto solar, tem uma pecinha lá que ela quebra, e aí o teto solar para de funcionar, e você não acha mais aquela, porque ele restaura Jaguar antigo, claro, né? Essa Década de peça é de metal ou de 1960, plástico? de metal. De metal. Aí ele falou, pô, e não tem onde fazer essa peça. Eu falei, você vai lá assistir minha aula lá que eu te ensino. Ele foi lá, o cara cabelo branco, né, já uma boa idade, foi lá, falei, vai lá no dia de laboratório, eu vou ensinar você a fazer na prática, vou Ela ensinar é você a muito fazer difícil. Como é que é essa peça? ridiculamente, não, a peça era quase um formato assim de uma gota, uma coisa assim, né? Uhum. Eu falei assim, eu vou usar essa tua própria peça quebrada pra fazer outra. Eu falei pra ele, eu vou colar com o Super Bond, vou fazer uns ajustes, tal, de dimensional, e vou usar a própria ela. Aí ele foi lá, eu ensinei ele a fazer Foi fundida, usinada? Como... fundida, a gente fez É? fundida. Fizemos massa. fundida, Legal. lá em alumínio, era Aham. cobre original, a gente fez em alumínio. Isso aí, quem tem um conhecimento, essa peça de alumínio vai custar menos de 10 centavos. E pro cara que tem um Jaguar, se você vender por R$ 1.000 pra ele, ele compra, né? Porque o teto solar Quem tem dele tá sem conhecimento. funcionar. Eu conheço tem empresas lá de Santa Catarina, de usinagem, que os caras ganham uma grana pesada. Tem uma Sim. lá que eu conheci que eles fazem peças de motor pra BMW, que tem uma BMW lá,
uma montadora lá. Eles fazem peças para BMW. É muito legal essa parte de metais. Sim. E injeção de plástico é legal também. Pois é, eu gosto muito dessa área. E... Puta, fugiu o que eu ia falar. Mas assim, essa área de... Ah, eu lembrei. Eu acho que uma das profissões do futuro é... Tem até uma história meio triste com isso. Uma das profissões do futuro é saber fazer peças. Sim. As pessoas que... Os matrizeiros, torneiros... Então, e é caro uma hora de um torneiro. Sim, e eu falo, material é uma coisa tão importante Uhum, que as eras humanas foram nomeadas em relação ao material de maior tecnologia da época. uhum, Então a gente teve a idade da pedra lascada, da pedra Uhum. polida, a idade Uhum. do bronze, a idade do ferro, né? Então material é uma coisa importante, Material. entender sobre material. Eu tinha um professor meu que falava que a gente estava na era do silício, você concorda? Eu acho que faz sentido. Se é pra continuar com essa nomenclatura, né? Uhum. Faz bastante sentido. Porque a quarta revolução industrial, né? Dos computadores e tal, Uhum. processadores, eu acho que pra dar um nome foi bem observado. Foi um bom. Não Ele pegou ainda, Ele né? puxou pra sardinha dele, Sim, né? não, mas eu acho que bem pensado. Eu não não falaria que é a era do polipropileno, por exemplo. Eu acho que... Só que eu acho que, refletindo assim, eu acho que a gente tá desaprendendo esse conhecimento de como fabricar peças, ele tá quase como o conhecimento de joias também. Sim. Ele é um conhecimento bem hermético. É. Os caras não falam, como é que você fez essa peça aí? Mas esse tipo de coisa, sim. Mas sabe o que vai matar isso também? Pra esse tipo de coisa que eu ensinei pra esse cara? A impressora 3D. Entendeu? A impressora 3D pra plástico, pra polímero, já é uma realidade. Eu faço lá a fundição. Você faz? Uhum. Mas você tem impressora de metal? Não, eu faço cera perdida. Cera perdida. Legal. Uhum. Cera perdida. Porque ele sabe que cera perdida é um processo que se usa, inclusive, pra arte. Uhum. Então, você quer fazer um busto de alguém, você pode fazer em cera perdida. Eu tenho escultura também, eu faço escultura. Você não tem problema de geometria, né? Com a cera perdida. Porque se eu faço um processo de fundição em areia, eu tenho que conseguir tirar o molde da areia, né? Cera perdida, não. Que se dane, né? Legal isso aí. Só que a impressora 3D de metal vai fazer tudo, né? Então, pra peças, ela vai acabar fazendo tudo. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.